Bom, vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer aos amigos espirituais que nesse momento estão presentes também nos nossos lares. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós, encarnados e também desencarnados. Que a espiritualidade possa, nesse momento, me intuir para que eu possa fazer esse estudo, esclarecendo não só a nós encarnados, como também os companheiros desencarnados que estão como nós, buscando o aprendizado para entender os verdadeiros motivos que liga tanto o encarnado como o desencarnado por laços que nós ainda não percebemos, mas que todas as dores, todos os sentimentos, tanto desse lado como nós encarnados, como o desencarnado, está ligado às nossas deficiências, devido às nossas fragilidades, ligados à matéria ainda como somos. Que o Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje eu vou finalizar o capítulo 23, que é da estranha moral, e o 17 e 18 são bem curtinhos, bem curtos, mas com muitas informações acerca da realidade no fechamento desse capítulo que está intitulado como Estranha Moral. Então, o Cristo, quando vem, nos traz muito informações e que hoje, com a doutrina dos espíritos, fica mais clara para nós as explicações, mas com muitas coisas ainda que precisamos estudar e entender. E nesse entendimento, é preciso que o Evangelho também a gente estude. E num dos pontos que a gente vai, para finalizar esse capítulo, nós precisamos entender que estamos num planeta de provas e expiação, que o espírito sobrevive à carne, à morte do corpo, e leva consigo todas os problemas que são de ordem moral. E essas complicações refletem no comportamento que ele está e no seu sofrimento também do outro lado. E isso implica dos dois lados, né, nessa condição. E nós vamos perceber agora que o Espiritismo vem desvendar tudo isso. Ele vem numa época predita, já preparada, e nós vamos ver que nessa instrução vai nos mostrar toda essa trajetória para a gente entender, mas aí tem mais coisa aí dentro. Vamos ver se eu consigo detalhar esse final desse capítulo. Então, o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele toca com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral, a que terá de sofrer e próximo lhe está o termo. As primeiras durarão séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir
de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teriam de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era o médico que se apresenta para curar, que era Jesus, mas cujos remédios provocaria a crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, essa parte aqui, que é o finalzinho do capítulo, ela é bem profunda, tá? Porque ela conta toda essa história que houve, né, do Cristo. O Cristo mesmo fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quantos não mataram em nome do Cristo, né? Então, ela trouxe todas essas lutas fratricidas, sanguinolentas, por mal interpretação das palavras do Cristo. Então, isso ficou bem marcado para nós, né? Ficou bem claro. Mas também, quando o Espiritismo veio, na época predita, ele também teve a sua momento, né, partes momentâneas, que ele foi que não duraria pouco, que ia durar pouco, né? Demoraria alguns anos, né? E esses anos que a gente fala aí são 100 e poucos anos, vamos colocar 200 anos, porque a doutrina ainda ela é muito nova, entre aspas, né? E a gente vai perceber que ela vem agora para esse terceiro milênio. Os nossos filhos, os nossos netos vão interpretar ela com muito mais facilidade. Tanto é que o Cristo, ele traz essas verdades, ele mesmo coloca, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Então, o que quer dizer? Que muita coisa estava implícita dentro desses textos, como nesses dois últimos está implícito, né? E aí demandaria agora o estudo sistematizado do Pentateuco para compreendermos o que ele está dizendo aí. E se não bastasse isso, nós temos as obras complementares e trouxe muito mais informação e que nós deveríamos voltar, né? Não só ler o Evangelho, mas prestar bem atenção nessa parte, né? Que os espíritos estão vivos e que esses irmãos que estão lá do outro lado são aqueles que estão nessas reencarnações sucessivas, nesse burilamento, e que a parte da espiritualidade comandada pelo Cristo estaria criando mecanismo para que essa ascendência do espírito, que essa luz gradual que ele dava, chegasse a tal ponto que seria coordenada, dosada de acordo com a capacidade iluminativa do encarnado. Nossa, eu falei muito, mas aí a gente vai ver a instrução que traz esses dois itens e que nós temos que perceber. Então, o Espiritismo, ele está trazendo agora as informações que esses espíritos que passaram por essas épocas sanguinolentas, quem que eram eles? Nós. Né? Eram nós. E dentro dessa condição, é por isso que a gente vê aos centros pedindo para que as pessoas estudem a doutrina, para que compreendam essa doutrina, e que todos os tormentos que nós estamos vendo aí, né, que nós esquecemos lá das vicissitudes,
dos tormentos voluntários, né? E dos ocultos. É lá que está o arquivo, que está todo no campo perispiritual. Está tudo gravado lá. E que isso só é liberado gradativamente de acordo com a capacidade de compreensão. Então, o Espiritismo traz isso. Né? Uma das coisas eu vou falar, sou bem claro em falar isso aqui, que foi quando eu comecei a doutrina, um médium que tinha um conhecimento fora do comum, ele falou, você vai ver, continue estudando que você vai achar o que você quer. Eu entendi muito bem o recado dele. Então, conforme essa iluminação vem, esses espíritos que estão ocultos, que eram lá dessa época que nós vivemos, vão vir agora, né, numa situação aonde o médium tem que entender que através do estudo, aí nós vamos ver o papel da doutrina dos espíritos, de iluminar o encarnado, a consciência dele ativada da responsabilidade que ele tem frente a essa doutrina. Tá? Então, é nessa questão que nós vemos o Cristo enfatizar toda essa trajetória de lutas fratricidas, sanguinolentas, para que o evangelho viesse agora, né, num tom mais esclarecedor, tirando todo esse véu que encobriu há séculos toda a humanidade, que espíritos que povoam ainda o plano espiritual estão ligados nessa ordem no campo moral, né? E que traz ainda orgulho, egoísmo, ambição, cupidez, o fanatismo, e que se liga ainda a espíritos com a mesma linha de pensamento. Então, o Espiritismo veio trazer luz para nós, né? Então, essa concepção que nós temos hoje com relação à responsabilidade dessa doutrina é muito grande. Por isso que eu sempre falo, aquelas pessoas que vocês viram falar assim, ó, eu já fui espírita, eu já vou responder para vocês, ele nunca foi espírita. Porque o espírita consciente, que ele sabe dessas leituras, do que está sendo falado dentro do Evangelho e dentro do Pentateuco, ele vai ver que essa trajetória nossa, que veio, né, de séculos, nós agora temos as explicações mais claras, mais concisa, assertiva, em cima de fatos que são irrefutáveis, que nós não podemos deixar passar. Por isso que eu vi aquele filho do Chico falando, o Chico, quando um irmão ia atacar a doutrina, o Chico era outro. O Chico era outro. Era dentro dessa questão que nós temos que ficar atento o que essa doutrina está trazendo para nós e aonde nós vamos mexer. Nós estamos mexendo com o espírito imortal, um espírito que está há séculos e que nós não sabemos. Acho que ontem eu falei sobre isso, que eu não sei a minha idade. É um espírito milenar que está habitando esse corpo, não sei a minha evolução, né? Ontem eu ainda falei sobre isso, não é o conhecer que vai falar da evolução do espírito, e sim a capacidade que ele tem de lidar com situações adversas, aonde ele trabalha os ideais de amor, né? De paz, de tranquilidade, todas as virtudes que vai fazer com que o espírito se eleve espiritualmente. A capacidade de entendimento leva o espírito a ter mais responsabilidade com as coisas espirituais. E os espíritos do outro lado, né,
conforme nós estamos estudando, ele terá noção agora da responsabilidade e no processo que ele está inserido. Aí ele vai ver que, como eu, temos muito que caminhar ainda, né? E pedir por acréscimo da bondade de Deus que nos dê mais chance de reencarnarmos mais vezes para tirar essas sombras que tem dentro de nós. Porque o espírito que está aqui falando é mais endividado do que aquele que está do outro lado me olhando. E eles sabem disso, né? Então, a doutrina, conforme nós lemos todos, esse aqui no item 17, nós vamos ver que nós estivemos nessas etapas. E o que o Cristo fez dentro dessa, quando veio o Espiritismo, o que ele trouxe? Deu condição para que o espírito que reencarnasse, que era o mesmo que participou dessas lutas, né, de séculos, que trabalhou contra o Cristo, viesse agora e trouxesse a sua mensagem. Essa mensagem mostraria o espírito transformado com capacidade de entendimento de levar a boa nova, porque ele agora está encarnado na proposta de mudança de comportamento, teria mais condição para que o espírito a que ele olhava, a que ele perseguia, via que ele tinha a noção, né, do que estava escrito no Evangelho e que o Cristo queria falar. Por isso que Kardec foi lá e fez a pergunta para o espírito. Qual o modelo mais claro do espírita? Né? Do espírita perfeito, né? Vamos dizer assim, mais ou menos assim. É aquele que se esforça para mudar as suas tendências. Então, é nessa concepção que nós não devemos apontar o dedo para ninguém, que nós teremos que respeitar esses companheiros espirituais que estão no plano espiritual, porque é algo mais difícil, né, também deles sair desse quadro mental, porque nós fomos agraciados e Jesus permitiu que nós viéssemos como espírita para adensar o nosso quadro mental. Então, foi por isso que Kardec também perguntou aos espíritos qual a forma mais rápida de evoluirmos? Reencarnando. Então, é nessa concepção que o espírito também, que está do outro lado, quando ele pensa na reencarnação, ele vai olhar para mim e ver a minha trajetória, que eu também participei dessas épocas, e vai ver também que ele terá as suas dificuldades. Mas nessas dificuldades, o Cristo foi tão bom e generoso conosco que intercedeu a Deus, junto a Deus, e aquelas falas que ele fala assim, perdoe, Deus, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem, continua até hoje a interferência do Cristo pedindo que dê nova chance a cada um de nós reencarnarmos para que nós possamos ascender aos planos espirituais mais altos. É nessa concepção que todos nós estamos. Mas o que está acontecendo? A fila está tão grande do outro lado que tem muitos espíritos querendo reencarnar, querendo o nosso lugar. E outros espíritos, por, né, ainda vibrarem, né, negativamente nas sombras, é tipo não vou deixar que ele não me deixou, eles continuam tendo acesso a nós. Por que tem acesso a nós? Porque ainda nós temos sombras dentro de nós. É nessa concepção que nós temos que mudar comportamentos e atitude, e aí a doutrina espírita vem nos instruir. Então, o que o Cristo falou naquela época? Orai e vigiai para não cair em tentação. Nós agora compreendemos o que o Cristo quis dizer. Porque os irmãos que povoam a Terra, por ser um planeta de provas e expiação, sabemos que o mal ainda prevalece nela. E que nós, sabendo dos compromissos que nós temos, nós trabalharíamos a reformulação íntima do espírito, que gradativamente
ele vai tirando essas sombras de dentro de nós. Então, é dentro dessa questão que também nós temos que estudar como que os espíritos agem, qual a capacidade dele, qual a ação dele sobre nós. Então, o que o Espiritismo veio nos trazer? Todas as informações necessárias com relação a como eu lidar com isso, com essa situação. E lidar com essa situação dobra muito mais a nossa responsabilidade de encarnados, e nós vamos perceber que os espíritos não têm culpa de nada, de nada. Quem tem culpa? Nós mesmos, porque nós sabemos, né? Então, a lei de atração, de ação e reação, tá? Que nós temos a lei de causa e efeito, a doutrina espírita agora vem atacar na causa raiz do problema. Aonde estão os problemas que foi colocado para nós aqui? Nas nossas mazelas humanas, no orgulho, na ambição, na cupidez. Então, dentro dessas condições que eu tenho que tirar, né, de dentro de nós essas mazelas, essas sombras. Então, o Espiritismo vem trazer todo o mecanismo de funcionamento. Então, aí as primeiras duraram um século, essas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de prontos olhos dos cegos. Então, o Espiritismo, ele não ataca nenhuma religião, mas explica todas as etapas que nós estamos na evolução. Então, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras. Tudo aquilo que nós passamos, todas as instruções que nós temos no Evangelho, vai nos mostrar a causa raiz dos problemas. E que nós aqui, na Terra, fomos subsidiados de todas as formas. Veio a ciência médica para que cuidasse dos problemas da matéria, para que diminuísse o impacto no corpo físico. Em contrapartida, veio a explicação da causa dessas dores, de como lidar. Então, o Centro Espírita, ele vem com uma forma agora que enfatiza com muita clareza a responsabilidade para que o encarnado saiba de como funciona o mecanismo. Por isso que se fala no centro, tem que estudar, tem que estudar. E nessa questão de estudar é para que o encarnado saiba, né, o processo da evangelioterapia, que é a água fluídica, o passe, o estudo do evangelho, forneceria ao espírita, aquele que está buscando, o remédio necessário para que a espiritualidade organize o campo espiritual. E quem que é que desorganiza o campo espiritual? É os espíritos desencarnados? Não, é o espírito encarnado. Então ele precisa saber como funciona. Aquele que é portador de mediunidade, mais responsabilidade ele tem com relação ao estudo para lidar com essa situação. E nós sabemos muito bem, sai um espírito, vem outro. E o papel da doutrina espírita agora é que aquele que estuda e compreende é que nós temos agora a condição de conquistar aquele irmão desencarnado que outrora em outra encarnação eu conquistei a inimizade. Então é nessa proposta. E aí entra quando a Nete Guimarães fala, né? Por que eu estudo? Ela pegou e responde, porque eu não quero ser obsessor. O obsessor de hoje, que está me obsediando, de outra encarnação, era eu que obsediava. Então, o que está acontecendo agora? Quebrando esse círculo vicioso. Tá? É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer nessa condição. Por isso que nós temos que estudar, né?
Então o mal viria dos homens e não dele. Não vinha do Cristo, vinha do próprio homem. Tá? Todos os problemas hoje que nós estamos sentindo, passando por obsessão, por perseguições, tanto na encarnação como fora dela, é devido às nossas irresponsabilidades do não cumprimento dos ensinos do Cristo. Por isso que nós temos que compreender. Eu tenho que combater ainda o mal que está em mim. Então, se eu olhar, eu tenho dentro de mim ainda o lobo bom e o lobo mau. Mas qual que você está alimentando? Se for o lobo mau, logicamente, nós vamos ter os problemas. Se for o lobo bom, é sinal que nós estamos melhorando. É nessa questão que os espíritos estão nos olhando, por isso que dá essa relação que foi questionado, a pergunta de Kardec foi: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam, somos nós que dirigem. Tá? Então, aí demanda também, eu acho que eu comentei sobre isso, né? Que tudo vem de acordo com o merecimento, de acordo com a conduta, porque quem comanda tudo é Deus. O espírito não vai agir sobre o encarnado só porque ele quer. Tá? E aí nós esquecemos que estudou, né, lá, a necessidade do escândalo, mas ai de quem vem esse escândalo. E quando Jesus fala, ele fala para os dois lados. Agora, o espírito, de posse desse conhecimento, eu sempre falei isso, falou, opa, agora eu compreendi o que esse rapaz está falando. Eu vou seguir meu caminho, mas eles falaram isso para mim, sabe muito bem, fique atento que virão outros, porque ele sabia do processo que nós temos de endividamento que temos frente a essa doutrina, dessa trajetória evolutiva que todos nós estamos. A responsabilidade é grande, gente, não é pouca, não. É muito grande. Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Essa oportunidade, ela é única. Sabe lá Deus quando nós teremos a outra oportunidade. E nós não podemos deixar escapar. A chance é essa, é o agora, né? Pode ser séculos, tem muita gente querendo o nosso lugar aqui. Né? Tem muita gente. Então, é preciso que a gente tenha consciência da responsabilidade que nós temos. Então, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos na 187, eu acho que depois vai a 188, que é a última. Deixa eu só marcar aqui. A 188 é a última desse capítulo também. Deixa eu pegar ali o Livro dos Espíritos. Eu coloquei ele aqui. Eu só peguei a questão e joguei para cá para ficar mais fácil, porque aqui está muito pequenininho. É isso mesmo, depois a 188. Isso, a 188 é a última, né, desse capítulo, desse que fala, né, da pluralidade das existências, né? Continua no capítulo 2 ainda. Então, a 187, né, que ele vai falar das existências nas encarnações de diferentes mundos. A substância do perispírito é a mesma de todos os mundos? Aí os espíritos respondem. Foi a pergunta de Kardec. Os espíritos vai e responde. Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez do relâmpago. Tá? Então, é essa a condição que nós temos, que essa condição dele ir para outro planeta, o campo perispiritual dele muda. Tá? E muda com muita rapidez. E ela é quase etérea. Vamos dar um exemplo. Se a gente pegar lá, eu acho que Júpiter, nós não teríamos condição de morar lá.
com o nosso corpo, com essa matéria densa. Mas há espíritos morando lá e que essa materialidade do planeta não interfere no campo etéreo do espírito. O espírito já é preparado. A mesma coisa, Marte, planetas que não têm condição, né, que a gente olha a partir de nós, para o espírito, né, o campo perispírito dele já é preparado para esses planetas. A parte física não vai interferir, né, na matéria, no campo perispiritual dele, que é quase etéreo, tá? Então, como se funciona isso? Então, a força mental, Miramês vai explicar sobre isso. Então, a mente educada é tudo para a felicidade da alma. As reencarnações sucessivas em variados mundos que circulam no espaço cósmico são escolas que têm a missão de educar a mente dos habitantes. Eu não sei se vocês viram, eu li o livro e tem o filme, que mostra da missão, né, dos espíritos na Terra. Eu esqueci o nome dele agora, me deu branco agora. Mas tem um livro que eles vêm para a Terra e começa a chover. E os espíritos estão ali e não molha, a chuva não vai molhar ele. Mas aí Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, lembrei. E aí o espírito fala assim, eu queria sentir a chuva. Aí o mentor espiritual da equipe falou assim, ó, mude seu pensamento e você vai sentir a chuva. Aí ele mudou. Aí ele ficou todo molhado. Então, aí dá para a gente ter uma ideia de como funciona esse mecanismo que foge, embora a gente está vendo aqui, mas a capacidade do espírito, né? Como que era uma situação, né? Ele sentiu ali, né? Ele adorou, porque ele tinha ainda noção de como estar encarnado. Ele tinha uma linha de evolução para sentir isso. E ele gostou. Então, para a gente ter uma ideia, o espírito muitas vezes fala assim: o espírito que ele vai buscar na Terra, se ele age mal, né, e com as nossas formas de lidar, de falar, ele vai gostar daquelas falas e age sobre o encarnado, né? Então, é nessa situação. O espírito, ele é liberto de tudo isso, tá? Ele, por mais, ele não vai, e os espíritos são atraídos. Por que que isso acontece? Nós temos que ter muita clareza disso, que se nós estamos nesse planeta, é porque ainda não conseguimos nos libertar e nos elevar. Foi aquilo que eu acho que eu falei ontem. Tem espírito que na hora no trabalho mediúnico, ele fala assim, eu segui aquele irmão, eu queria também. Ele vai, mas só que ele não consegue, né? Porque não é a hora dele e ele não oferece condição. Então, por isso que ele precisa trabalhar o estudo, mudar padrão vibratório, porque ele ainda está ligado na parte material, nas nossas mazelas, e que ele é atraído, tá? Não é que ele não vai conseguir, ele vai. Mais ou menos para a gente entender isso, vale para os dois lados. Uma árvore não produz frutos antes do tempo. Então, por isso que são estágios que tanto os espíritos desencarnados, como também nós, que estamos aqui no planeta, estamos passando por esses estágios educativos. Então, logicamente, um espírito que vai para um mundo mais evoluído, ele, logicamente, ele está liberto, né? A mente dele já é mais educada, preparada, tá? Então, essa educação não se fez em curto espaço. Não foi de uma hora para outra, né? Foram milênios. É um trabalho do espírito. Então, ela leva milênios incontáveis, porque a educação dentro da ordem de Deus não é o que fala no mundo por alguns estudiosos, como ideias baseadas em repetições por vezes humanas. É a mesma coisa para a gente falar assim, ó, eu tenho fé. A fé, gente, é uma conquista do espírito, diversos estágios que ele foi passando e conquistou isso. Todas as virtudes são conquistadas para nós, não é de uma hora para outra, não é que nem aqui.
numa classe seriada, de passar por uma série de 1 ano, ele passa para outra, em 4 anos ele terminou, ele é um doutor. Não é bem assim, é de ordem moral, de condição, de capacidade do espírito em lidar com essas experiências humanas, que ele vai se libertando gradativamente. Então, no meu caso, eu falo, nossa, eu vou precisar de muitos anos ainda, de muitos séculos ainda, para conseguir, de várias encarnações. Então, tudo isso são processos e nunca a realidade das coisas de Deus. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem, que o Espírito elevado nos revelam e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamadas a servir. Então, por sermos um planeta de provas e expiação, sempre eu falo isso. Eu sou caridoso. Vamos dar um exemplo assim para a gente ter uma ideia. Então, eu vou viver provas, situações, que eu vou ter que provar que eu sou caridoso. Eu sou amoroso. Né? Então, todas essas situações. O Espírito, para a gente ter uma noção, para ele chegar até a luz, ele precisa passar pelas trevas. Ele precisa saber o que é escuridão. Então, se ele está ali na escuridão, a hora que ele sai, ele vai enxergar a luz. Por isso que nós temos que estudar e entender isso. E o Espírito do outro lado, qual que é a diferença? Eu estou na carne e ele desencarnado. Ele precisa saber desse processo. Quando ele sabe, ele acorda para essa realidade e passa a trabalhar, né? Para inibir essa ação do homem das cavernas que está ainda dentro de nós, de tirar essas sombras. E aí Kardec perguntou qual a melhor forma? Reencarnando. O processo é mais rápido. Mas o espírito também evolui na erraticidade. Então, conforme a instrução está chegando agora, há escolas no plano espiritual. A espiritualidade tem capacidade de dosar e mecanismo para trazer a luz para esses espíritos, né? De esclarecer acerca disso. Nós aqui ainda, a gente, por o que a gente estuda, vai ver, nós somos bem, vamos dizer assim, devedores ainda com a justiça divina. Tá? E os espíritos do outro lado que nos enxergam, que nos olham, que a gente trata ele como obsessor, ele é o mal necessário, que a gente fala assim que é o mal necessário, eles são os nossos professores. Aí eu posso dizer não ou sim. Né? E o que Jesus quer dentro desse processo educativo? Que eu aprenda, me eduque e possa dizer sim ou não. Tá? Sim ou não. Então, é nesse processo que o nosso planeta, todos nós estamos inseridos. E o espírito vai passar por uma educação, né? E essa educação é nós reencarnarmos e vivermos essas experiências humanas para nos libertar dessa sombra que nós temos dentro de nós. Então, o evangelho lido, estudado, praticado, seria uma condição de nos elevarmos. Não é a questão só de saber, mas a questão de eu ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É nesse contexto que a tarefa do evangelho e do estudo sistematizado da doutrina trará luz para nós, reflexão e conforto às almas desencarnadas, os espíritos desencarnados, que querem saber se eles terão chance também, e terão como nós estamos tendo. Tá? Olha Deus como é muito generoso conosco. Por isso que nós temos que agradecer mais do que pedir. Tá? Então, as regras humanas são falíveis e muitas delas perniciosas. A natureza nos ensina na simplicidade da vida como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. Tá? No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva,
ao chegar esse mundo, ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta a condição de viver, como os homens fazem ao passar para o outro país, cujo clima é diferente da origem. Então, se eu estou aqui é quente, eu vou lá para o Polo Norte ou para a região norte, que é mais fria, chega lá, eu vou vestir aquela roupa. É mais ou menos o que acontece. O espírito vai para esse planeta, ele vai vestir a roupagem, tá? A indumentária desse corpo, que é o perispírito, que é de forma mais sutil. Tá? Mas sabemos nós que nós precisamos de muitas encarnações ainda para isso acontecer. Tá? Então, a diferença é que se troca da roupagem perispiritual pelas forças mentais com recurso do próprio mundo interno. Outra coisa que eu lembrei agora, vamos dar um exemplo. Vamos pegar o Emmanuel. O Emmanuel, ele teve várias reencarnações no planeta, várias. E ele cita, né, tem há 2000 anos, 50 anos depois, o padre Manuel da Nóbrega, ele reencarna como, acho que é o escravo Nestório, ele reencarna também como um padre lá naquela região do Pará. Mas ele, quando ele se apresenta para o Chico, ainda o que ficou bem marcante, ele pode escolher ter aquela indumentária que era do Emmanuel, tá? Na época de Roma. A mesma coisa é que preciso, né? Eu tocando lá no livro dos médiuns agora, tem muitos espíritas, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque ainda ele olha, vamos dar um exemplo, se o espírito, vamos dar um exemplo, pode ser um escravo lá da época, ele gosta mas se ele tem conhecimento, isso não tem nada a ver, ele pode, a gente lê na capacidade do espírito, eu já vi isso, ele veio por outro médium, falou, eu sou o espírito, e vocês precisaram de ver que lindo ele trazendo a mensagem, da mesma forma que ele trazia do outro. Essa condição para nós ainda é preciso tomar muito cuidado, porque nós temos que ter a noção, não interessa se ele foi um escravo, se ele foi o que ele foi, mas eu tenho que ter a noção, por isso que a gente tem bem claro qual a mensagem que esse espírito está trazendo para nós. Eu estou falando isso abrindo um adendo, só para a gente ter uma noção do que é a capacidade do espírito esclarecido. Então, ele está falando numa questão do espírito estar lá no outro planeta, nós também usamos também, podemos, porque o espírito que tem consciência da sua evolução, né, esses espíritos também sabem da capacidade, mas uma época que marcou muito ele e que traz para ele pode aceitar de ser aquele escravo em determinada época, né? Ou pode ser quem ele quiser, né? Dependendo do grau de estudo dele, da capacidade de épocas diferentes. Então, por que acontece isso no nosso meio? E eu preciso ter noção no livro dos Espíritos e tomar muito cuidado, porque não me interessa quem o espírito foi um espírito renomado na Terra, que foi fulano de tal, que se for, eu tenho que prestar atenção na mensagem que esse espírito está trazendo. Então, são questões pertinentes, né, que eu abri esse adentro para a gente ter uma noção que compreender a capacidade até aqui, nós, no planeta Terra, esses espíritos podem, né, assumir, né, a forma que ele quer para trazer a mensagem para nós. E não interessa se ele é um preto velho, se ele é um espírito renomado, mas que ele traz, a gente tem que prestar atenção qual a mensagem que esse espírito está trazendo para nós. Então, a doutrina espírita,
traz muitas informações acerca disso para nós, para a gente trazer um parâmetro de como que é, num plano espiritual, um mundo mais evoluído, como que seria a vestimenta desses espíritos. Então, a nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Olha só, disse o livro sagrado, vós sois deuses. De fato, todos nós, como filho do Criador, somos seus semelhantes e temos todos os recursos para a nossa felicidade. A alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. Ó, nessa parte, eu entrei numa parte, abri um adendo para falar para vocês de como funciona. É preciso também, tá, ficar bem atento, né? Eu abri esse adendo, mas no Evangelho fala, não creais em todos os espíritos, vai ver se esses espíritos são de Deus. Então, não interessa o que o espírito foi na Terra, mas eu preciso estar atento à mensagem que esse espírito está trazendo. Nessa condição, gente, vamos dar um exemplo que eu lembrei de outra coisa agora. Eu acho que foi uma mensagem de Francisco de Assis. O Chico participou desse trabalho e foi preciso de um médium ali na mesa e mais 2 médiums fora, tá? Para além da matéria, para que essa informação chegasse até o médium, para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos falando. Tá? Aonde essa doutrina está trazendo informação, aquela situação que eu falo. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, eu olho do lado, eu não estou vendo nenhum espírito. Os espíritos também do outro lado, eles estão olhando, vendo todos os que estão ali de nível, às vezes vê até os espíritos que estão numa condição que vem nos ajudar, que são os bons, os nossos amigos espirituais, tá? Mas há outros espíritos que eles sabem disso, que supervisionam o trabalho, que foge, né? Que vem como visitante, assiste o nosso trabalho, assiste, né? O trabalho não interfere, mas estão nos observando, porque esses espíritos não interferem, nos assiste e vê a nossa ascendência. O Cristo, de onde ele está, né, é a mesma coisa que ele se estivesse aqui no padrão mental, ele consegue. Para a gente ficar bem claro nisso, para a gente ter uma ideia mais clara do que eu estou falando, quando o André Luiz encontra com a mãe dele, a felicidade foi tanta, né? E ele falou assim, mas e a hora que eu preciso falar com a senhora, o que eu faço? Basta pensar, eu estarei na tua frente. Olha o que ela fala para ele. Um espírito que tinha condição evolutiva, já passando para André Luiz, de como é o mecanismo de funcionamento. A mesma coisa quando nós estamos num centro, embora está cheio de irmãos espirituais ali, há espíritos de alta envergadura que estão nos assistindo, como também aqui nos nossos lares. E os espíritos também que estão do outro lado, eles olham, mas quem são esses espíritos que ele está falando? Nós não vemos, não vê porque da condição evolutiva que nós estamos. Então, quando se pergunta qual a diferença do espírito desencarnado para nós, a única diferença, ele está desencarnado e nós estamos encarnados. E os espíritos que são os nossos amigos espirituais, são os espíritos agora que têm luz, compreensão e estão matriculados na escola do Cristo, trabalham junto com a espiritualidade para iluminar todos esses companheiros e dão sentido agora com mais clareza
os ensinos do Evangelho de Jesus, com explicações mais claras, concisas, acerca da evolução do espírito, tá? Então, a alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. A troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver, onde a paz e a felicidade possam ser um clima de amor. Para isso, devemos começar no mundo que nos encontramos a educar-nos em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos espíritos, que Deus o abençoe. Olha o que ele está falando aqui, gente. Para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoar todos os dias, horas e minutos. Olha que belo, gente. Que não possamos perder, gente, essa oportunidade. Tá? Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto de si. Devemos mudar de roupagem em todos os sentidos, no pensar, no falar, no escrever e nos atos, tá? E que nossa vida seja uma indústria de roupa na mais pura linhagem do amor. Então, não adianta eu só saber falar, eu preciso praticar todas as horas, todos os minutos, vibrar no amor. O Cristo, quando esteve no nosso meio, ele não parava de fazer os salmos, ele não parava de orar, ele parava todo momento ele estava orando e vigiando. E o que foi feito para nós hoje? Foi instrumentalizado tudo. E se nós não estudarmos, não usarmos, não buscarmos o estudo, gastar um tempo, 1 hora que nós gastamos no dia, no centro, em casa, 15 minutos do Evangelho, é de grande valia para que nós possamos direcionar o nosso pensamento, ajudar os espíritos que estão do outro lado, orientando acerca das promessas do Cristo que está sendo cumprida. E que esse evangelho precisa ser propagado e praticado, tá? Para que possamos encontrar o entendimento, com ele a paz espiritual, aquela paz com o trabalho, aquele trabalho com amor e caridade. Tanto os corpos como o perispíritos dos variados mundos têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece, dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. O nosso problema hoje, o problema meu, que a gente sabe que morrer é fácil, o duro é desencarnar. Eu volto para lá, para o outro lado, aquele amor que está falando, esse amor que está sendo falado aí, não é o amor de pai para com mãe, mas é o amor de apego que nós temos. E isso que vai fazer com que nós ficamos apegados a esse mundo. Esses espíritos que vão para esses planetas não têm esse apego. São criaturas iluminadas que conseguiram iluminar a sua consciência e têm um padrão mental diferente do nosso. Mesmo o espírita, qual que é o nosso problema? Se desligar. Quantos de nós ainda, nós sabemos que é difícil, morremos, mas nós não conseguimos se desligar do pai, da mãe, ficamos presos. E, na verdade, nós temos que voltar no Cristo, quando ele fala o que é o amor. Não é esse amor, porque o amor que nós temos hoje é apego às coisas materiais. Então, nós precisamos ter noção com relação a isso, tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa envolver os nossos lares, confortar os nossos espíritos,
que todos os nomes que estão nesse caderno, que a espiritualidade possa envolver cada um deles, que Jesus possa envolver os nossos ambientes de trabalho, confortar todos esses companheiros que estiveram conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.